Olá pessoal, sejam bem-vindos à retrospectiva do STF no ano de 2020. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui nessa jornada que a gente vai fazer das principais decisões proferidas pelo STF no ano de 2020. Aqui a gente vai abordar tantas matérias de direito tributário, direito civil, direito constitucional, direito ambiental, enfim, tudo que foi importante. A gente fez aí uma lembrança, né, de tudo que a gente já falou nos informativos aí desde janeiro, né, de 2020 até dezembro, e o que é importante para o seu concurso da advocacia pública. Isso sempre a gente não pode perder de foco, não é qualquer decisão que a gente coloca aqui para vocês. E também não é o estudo de 100% do informativo. A gente faz uma garimpagem em informativos, notícias dos tribunais superiores, decisões que saem aleatoriamente, que eventualmente não estão nos informativos, mas que a gente entende importante para complementar o seu estudo. Então tudo você vai encontrar aqui. Então para isso, a gente vai iniciar aqui o primeiro julgamento que a gente traz, é um julgamento a respeito do IPVA. Vocês que estão estudando para a advocacia pública, em especial da advocacia pública estadual, não pode perder de vista esse julgamento aqui do STF, que foi na DIN 4612. Então lembrem que nessa época, até essa decisão, havia uma divergência muito grande do local de pagamento do IPVA. O que acontecia? Então, por exemplo, no Paraná, leva-se em conta para o lançamento de IPVA o licenciamento, aonde está licenciado esse carro, né? Então, muitos chamam de emplacamento, né? O emplacamento foi feito no estado do Paraná. Então, o estado do Paraná cobraria desse motorista. Agora, vamos imaginar que esse mesmo motorista tivesse residência em São Paulo. Então, existia uma divergência, porque São Paulo exigia sobre o mesmo faturador o IPVA. Então, muitos motoristas acabaram pagando duas vezes o IPVA sobre o mesmo veículo. Aí essa situação foi levada, eu me lembro que até quando eu dava aula de impostos estaduais, isso gerava muita divergência, né? A gente dava opinião, mas não tinha um julgamento, até porque IPVA não tem uma lei, não tem normas gerais sobre ela. Cada estado tem legislatura plena sobre esse tributo. Até esse julgamento que veio solucionar esse grande problema. Aqui o STF, então, falou o seguinte: a Constituição Federal não fixou o conceito de propriedade para fins de tributação por meio de IPVA, deixando espaço para o legislador tratar do assunto. Nesse sentido, é constitucional lei que prevê como fato gerador do imposto a propriedade plena ou não de veículos automotores. Então aqui foi fixada a seguinte tese: a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou domicílio, assim entendido, no caso de pessoa jurídica ou estabelecimento. Aqui estiver ele vinculado. Então veja que decisão interessante, pessoal, porque aí colocou aí uma pedra sobre esse julgamento, consolidando o entendimento que vale aonde esse veículo esteja rodando, aonde esteja licenciado. Pela própria norma do Código de Trânsito Brasileiro, desculpe a força de hábito, sempre trabalhar com tributário, né? Mas o Código de Trânsito Brasileiro prevê, né, que você deve licenciar naquele órgão competente aonde o veículo realmente esteja sendo utilizado, né? Então, seguindo essa mesma ordem, esse mesmo mandamento, é que o julgamento do STF seguiu. Outro julgamento que eu trago para vocês, que foi emblemático aí no ano de 2020, é sobre responsabilidade civil, no caso de danos causados em concurso público. Então veja, ó, o cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com a taxa de inscrição e o deslocamento para cidades diversas daquelas que mantêm o domicílio. Ao Estado cabe somente a responsabilidade subsidiária, no caso da instituição organizadora do certame se tornar insolvente. E aí foi fixada a seguinte tese: o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos
em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Então veja, aqui um caso também bastante interessante, porque no recurso ordinário 662.405 foi analisado sobre a responsabilidade civil no caso do concurso ser anulado por indícios de fraude. Então imagine você, candidato, vai e se desloca saindo de Porto Alegre, indo até para Natal para fazer essa prova de concurso público. Às vezes tendo que fazer isso 2 ou 3 vezes, conforme o número de fases, e de repente você, diante daquela fase, até mesmo avançada do concurso, é anulado, né? Obviamente que você tem um dano ali presente, você tem direito a essa reparação. Então essa reparação ela vai ocorrer contra a banca organizadora, que é a responsável, que está prestando o serviço em nome do Estado, e subsidiariamente o Estado. Então veja aí uma decisão que envolve diretamente a matéria concurso público, isso aí dentro de uma prova de direito administrativo, e é um julgamento que a gente trabalhou ano passado, muito importante, tanto para a prova de vocês, quanto até para a vida, às vezes, de vocês enfrentarem uma situação similar. Ok? Outro julgamento que também foi emblemático, principalmente para aqueles que estão estudando direito tributário, é a respeito do ICMS, do crédito de uso e consumo. Então esse julgamento aqui, inclusive, que a gente inseriu na nossa obra Tributos em Espécie, que está saindo a última edição, que é a 8ª edição dessa obra, veio bem atualizado, e uma das decisões que completou a nossa obra do ano passado é esse julgamento aqui do STF, no recurso ordinário 601.967, que trata sobre o crédito de uso e consumo, que isso aqui virou uma lenda, né? Já a utilização, né? Sempre é prorrogado, cada vez que chega perto o contribuinte poder utilizar esse crédito, é prorrogado cada vez mais, né? E veja, aqui o que o STF julgou? Dessa forma, embora a Constituição Federal tenha sido expressa sobre o direito dos contribuintes compensarem créditos decorrentes de ICMS, também conferiu às leis complementares a disciplina da questão. O contribuinte apenas poderá usufruir de crédito de ICMS quando houver autorização da legislação complementar. Então isso aí depende de regulamentação, e o que é feito hoje pela Lei Complementar 87/96, conhecida como a Lei Candir. Então foi fixada a seguinte tese, porque aí nós temos várias vertentes. Quando você prorroga a utilização desse benefício tributário, poderia configurar, por exemplo, uma ofensa ao princípio da não cumulatividade. Essa prorrogação tem que obedecer ao princípio da anterioridade e anterioridade nonagesimal. Então veja, uma discussão bastante interessante sobre o ponto de vista do direito constitucional tributário. Olha o que foi fixado. Tema 346 de repercussão geral. Primeiro, não viola o princípio da não cumulatividade, que é previsto lá para o ICMS, lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento contribuinte. Primeiro, então, como é entendido como benefício tributário, isso aí depende de regulamentação. E a lei complementar 87/96 está prorrogando isso continuamente. Então, não há qualquer inconstitucionalidade nisso, não viola o princípio da não cumulatividade. Segundo, conforme artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam data de início de compensação de crédito tributário. Então veja, que bastante interessante, pessoal, porque traz um entendimento sobre a própria aplicação dos princípios constitucionais tributários. E as bancas adoram isso, principalmente segunda fase de concurso e prova oral, porque é algo que permite você desenvolver o raciocínio, né? Claro que é uma coisa assim um pouquinho mais específica que o ICMS, mas veja que é plenamente possível ser cobrado isso numa prova dissertativa, né? Dizer se é uma ofensa a um princípio constitucional, é uma matéria mais atinente, mais palpável, então caberia um raciocínio do aluno explicar o porquê disso. Então, um julgamento bastante importante sobre o nosso ponto de vista. Outro julgamento que eu trago para vocês, sem dúvida nenhuma, de interesse da nossa classe, né, dos advogados públicos, e vocês que estão estudando para futuros advogados públicos, né, é a respeito dos honorários, né? Os nossos honorários, sagrados honorários dos advogados públicos, foram impugnados
né, pelo MPF. E várias ações de inconstitucionalidade foram ajuizadas no STF contra leis estaduais que instituíam e regulamentavam os honorários dos advogados públicos. Então, a tese que eu trago aqui é o julgamento da DIN 6163. E ficou fixado o seguinte julgamento. Em recente decisão proferida em caso análogo à presente ação, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou os seguintes entendimentos. Primeiro, que o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional. Ufa! Julgamento favorável à nossa classe. Muito bom. Segundo, o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição. Também isso aqui era um grande empecilho para a concessão dos honorários. Então o Supremo Tribunal Federal superou esse obstáculo. Então também favorável a nós. E terceiro, os honorários sucumbenciais somados às demais verbas remuneratórias devem estar limitados ao teto constitucional disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição, ou seja, você bate no limitador do teto. Isso é uma tendência para todas as carreiras, algumas acabam escapando com algumas verbas indenizatórias, mas não pode-se ultrapassar o teto, né, estabelecido pela ordem constitucional. Então a tese que ficou fixado nesse julgamento é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Um julgamento também bastante interessante, emblemático, tanto para a carreira, quando você já passar no concurso público, você vai defender isso aqui com toda certeza, e também para vocês estudarem para a prova, porque isso aqui, como trata da própria carreira da advocacia pública, existe uma grande probabilidade de cair para vocês, por isso que eu trouxe aqui. Outro julgamento que é de direito penal, embora não seja o foco principal do concurso da advocacia pública, porque é uma daquelas matérias que menos questões tem na primeira fase e às vezes sequer cai na segunda fase, mas é uma questão interessante, embora seja uma decisão aqui que eu coloquei dentre várias, é importante você saber isso, porque envolve com o exercício da função pública, que é a questão do crime de desacato. O STJ estava julgando que o crime de desacato não era mais tipificado, né? A questão da liberdade de expressão, à vista de vários direitos constitucionais. O Supremo já foi numa linha contrária, né? Então é uma DPF que foi ajuizado, né? A DPF 496, e o STF entendeu o seguinte: trata-se da arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 88 do artigo 331 do Código Penal que tipifica o crime de desacato. Lembrando que desacato é o que? É você ofender, né? Você criar obstruções ao servidor público no cumprimento das suas funções. Então, desacatar é ofender, né? Então, diz aqui o STF, a criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida, dado que os agentes públicos, em geral, estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos. Deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato aos casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. Esse trecho aqui do julgamento eu resolvi colocar para vocês, e eu tinha colocado lá também no momento que eu apresentei no ano passado, porque é muito importante que a justificativa de você ter o crime de desacato, né? E a tese que foi aprovada é a seguinte: foi recepcionada pela Constituição de 88 a norma do artigo 331 do Código Penal que tipifica o crime de desacato. E ainda, passou aqui? Então, é importante vocês se atentarem a isso, porque é matéria de direito penal, é matéria não muito importante, não é principal, mas pode cair lá numa questão objetiva para vocês. Então, por isso que eu queria colocar, porque tem a ver com a função pública. Então, se algo tem grande probabilidade de cair em direito penal para provas de advocacia pública, é isso, né? Além da parte geral, que vocês vão estudar, a questão do desacato, porque tem a ver com o nosso exercício. Tá ok? Então fica aí registrado como um julgamento importante do ano passado. Outro julgamento também, que não é menos importante que os demais,
é quando o STF julgou que a União não tem exclusividade na exploração de loterias. Isso aqui principalmente para quem está estudando para PGMs, né, Procuradorias Municipais. Por quê? Porque mexe com o interesse do município, né? Mais do município que dos demais, mas também dos estados aqui. Mas veja, eu farejo aqui um pouquinho mais até PGM do que PGE, mas as duas são importantes ter esse estudo. Diz o STF, por unanimidade, o plenário entendeu que são válidas normas estaduais que exploram o sistema de loterias. O STF decidiu que a União não tem exclusividade para explorar loterias. Por unanimidade dos votos, os ministros entenderam que os estados, apesar de não possuírem competência legislativa sobre a matéria, podem explorar modalidades lotéricas. Ao orientar o entendimento unânime do STF, o relator das ações, o ministro Gilmar Mendes, ressaltou que a exploração de loterias tem natureza de serviço público e que a legislação federal não pode impor a qualquer ente federativo restrição à exploração de serviço público para além daquela já prevista no texto constitucional, no caso o artigo 175 da Constituição. Segundo ele, os dispositivos questionados nas ADPFs esvaziam a competência subsidiária dos estados para a prestação de serviço público que não forem expressamente reservados ao texto constitucional à exploração da União. E nesse caso aí você teve já duas ADPFs e mais uma DIN em julgamento conjunto. Veja aqui, pessoal, eu acho importante isso aqui porque, primeiro, nós separamos a competência legislativa da competência material. A competência legislativa, sem dúvida nenhuma, que pertence à União, de maneira privativa, porque jogos, sorteios, né, é matéria federal. Agora, para você executar, você explorar a atividade de sorteio é diferente. Aí a exploração, ela não é exclusiva federal. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que estados e municípios, sim, podem explorar. Isso é uma grande notícia para estados e municípios, porque é uma nova fonte de arrecadação, né? Inclusive, dias atrás eu escrevi aqui para o jornal local um artigo sobre novas formas de arrecadação municipal, que não são apenas os tributos. Existem formas criativas, dentre elas a partir desse julgamento aqui do Supremo. E lembrando também, quando eu falei de sorteios aqui, que teve um julgamento muito importante, eu não coloquei aqui, claro que não dá para colocar todos os julgamentos, mas a possibilidade de incidência do ISS sobre a atividade de sorteios, né? Então, lembrem disso, principalmente vocês que estão fazendo provas de PGMs, que envolve aí matéria municipal com bastante ênfase, ok? Vamos ao próximo? Outro julgamento que eu trago para vocês aqui é de responsabilidade civil. Nesse caso aqui, é um caso já, embora seja batido, muitas dúvidas e muitos casos tem na prática. Eu trabalhei durante um tempo aqui na Procuradoria Estadual nessas matérias de responsabilidade civil. E realmente o que tem de questões discutindo, principalmente esses que envolvem presos, foragidos, é muito. Olha o que julgou aqui o STF nesse recurso ordinário. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Exige os seguintes requisitos. Primeiro, ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa e existência do nexo causal entre o dano e ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente. Nesse caso aqui, o que estava se julgando? A fuga de presidiário e o cometimento de crime sem qualquer relação lógica com a sua evasão. E extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos, que é a teoria que se aplica, né, a respeito do nexo causal da responsabilidade civil. E aí, no final, ficou fixada a seguinte tese de repercussão geral no tema 362. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Isso aqui, pessoal, eu digo com a maior naturalidade possível, que a gente conseguia derrubar a responsabilidade do Estado em ações onde não ficava muito certo, não ficava concretamente demonstrado o nexo causal.
Então, sempre que o advogado da outra parte não demonstra efetivamente essa ligação direta e imediata entre a conduta do Estado ou omissão com o dano, você não tem nexo causal presente. E nesse caso aí você consegue derrubar a responsabilidade civil. Então esse julgamento aqui me fez lembrar daqueles casos. E quando você tem muitos casos, quer dizer que é importante o candidato saber isso aqui. Então coloca aí no seu estudo. Se você já não fez isso, frisa isso aí para o seu estudo diário. Outro julgamento que eu separei para vocês aqui é também a respeito do tema 532 e repercussão geral. Um tema que envolve a aplicação de multa por sociedade e economia mista. Veja, pessoal, sempre que vocês têm empresa pública e sociedade de economia mista, vocês sabem que isso não representa o Estado. Isso é uma empresa de regime jurídico de direito privado. Agora eu pergunto para vocês, quando você tem empresas estatais com regime jurídico de direito privado, você pode permitir que elas exerçam o poder de polícia? Em regra, não. Porque você tem administração direta, autarquias e fundações. Essas podem exercer o poder de polícia, porque esses fazem parte do conceito fazenda pública. Empresa pública e sociedade de economia mista, em regra, não. Só que olha esse julgamento aqui, o que nós temos de diferente? Foi fixada a seguinte tese: é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Veja, toda aquela explicação que a gente deu de sociedade de economia mista, claro que aqui com alguns temperamentos, mas a gente pode mudar esse entendimento a partir desse julgamento. Por quê? Sociedade de economia mista e empresa pública não devem exercer poder de polícia, exceto nesses casos onde ele presta em regime obrigatório, né, vamos dizer que presta exclusivamente serviço público, e que não seja em regime concorrencial. Ou seja, você tem uma sociedade de economia mista que presta um típico serviço público em regime obrigatório. Seria mais ou menos equiparando aquele caso do julgamento dos Correios, porque os Correios é uma empresa pública, mas foi equiparado ao conceito de fazenda pública em razão do seu exercício, ou seja, da função de exercer um serviço público em regime de monopólio ou de forma obrigatória. Então é mais ou menos nessa linha aqui que seguiu o julgamento do Supremo. Então um caso emblemático, um caso interessante também para você deixar aí guardado na sua retrospectiva de 2020. Outra questão aqui envolvendo o direito constitucional tributário é a respeito da cassação de inscrição de sociedade empresária como substituta tributária do ICMS de combustíveis. Então isso aqui a gente tem várias discussões na Procuradoria Estadual de atos que foram praticados pela Receita Estadual e que é realmente um tema aí bem conturbado. Nesse julgamento aqui, só vou ler ali a parte inicial para você entender. Então, na decisão contra a qual foi interposto o agravo regimental, se constatou que, entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2019, enquanto tramitou a presente suspensão de tutela provisória, a refinaria de petróleo de Manguinhos deixou de recolher aos cofres da Fazenda Pública do Estado de São Paulo mais de 700 milhões de reais de ICMS por substituição tributária. Nesse valor, somado ao débito de cerca de 2 bilhões de reais, constituído anteriormente, interfere na programação orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo do Estado de São Paulo, bem como impacta a gestão de recursos públicos do Poder Executivo e a prestação de serviços públicos à sociedade. Então, nesse caso, considerou plausível a alegação da Fazenda Pública Paulista de que a providência adotada em face da refinaria de petróleo Manguinhos, com fundamento para terceiro do artigo 262 do Regulamento do ICMS de São Paulo, não viola a Constituição Federal de 88, por não constituir expediente sancionatório obstativo da atividade profissional ou empresarial do contribuinte. Então, veja que nesse caso aqui foi permitido a cassação do cadastro de substituição tributária. E esse fato de ter essa cassação não impedia que a empresa operasse, né, exercesse a sua atividade, explorasse a sua atividade. Então, nesse caso, a cassação de substituição tributária seria só uma forma em que não há confisco, não há lacramento da empresa, mas apenas uma
um resguardo para garantir a arrecadação tributária. Então foi nessa linha que o Supremo seguiu. Outro julgamento que chamou a atenção e também tem tudo a ver com a carreira é a respeito da exclusividade do papel da Procuradoria do Estado. Nesse caso aqui estava sendo analisado a constitucionalidade da criação do cargo de assessor jurídico do Estado de Rondônia. O que o STF julgou nessa DIN? A assessoria jurídica aos órgãos do Poder Executivo deve ser prestada exclusivamente por integrantes da carreira de procurador de Estado, como previsto no artigo 132 da Constituição Federal. Então isso aqui, pessoal, ele é bem batido já esse tema. Mas é importante vocês frisarem, foi um julgamento também importante no ano passado, porque isso aqui traz a importância e a prerrogativa do cargo de procurador de Estado. Então, se é um cargo que você está almejando, você tem que saber das suas prerrogativas, né? E principalmente porque as provas vão explorar isso aqui. Algumas já exploraram e outras ainda tendem a explorar. Então, por isso que eu coloquei aqui, ok? Vamos lá. Estamos chegando ao final, né, da nossa retrospectiva e eu coloquei agora aqui o julgamento das ADINs a respeito da MP 966. Onde o STF fixa critérios para a responsabilidade de agentes públicos na pandemia. Isso aqui foi julgado bem no início lá da pandemia, um julgamento que chamou muita atenção, mas para quem não lembra, a MP 966 vem tentar isentar alguns agentes públicos no caso de critérios ou de atos praticados durante a pandemia. E isso foi prontamente já analisado pelo Supremo e delimitado, até para evitar injustiças, né? Aqui, por maioria de votos, os ministros consideram parcialmente medida cautelar em sede de ADINs para conferir essa interpretação em MP 966, que trata sobre a responsabilização dos agentes públicos durante a crise de saúde pública. Configura, e nesse caso aqui, que poderia configurar a responsabilidade, né? Então, configura erro grosseiro ou ato administrativo que seja violação a direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado por inobservância, primeiro, de normas e critérios científicos e técnicos e, segundo, os princípios constitucionais de precaução e prevenção. Lembrando esses princípios aqui muito aplicados ao direito ambiental. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Quando veio essa MP, todo mundo ficou receoso, porque parecia uma coisa que ia isentar qualquer tipo de responsabilidade de médicos, enfermeiros, ministros da saúde, secretários de saúde, diante da prática de atos, né, de compra de materiais. Quando chegou no Supremo, o Supremo apenas delimitou. E nos parece razoável, né, que você não vai gerar responsabilidade a não ser por culpa e dolo. É isso que fala a Constituição no artigo 37, parágrafo 6º. Agora tem que se delimitar o que seria esse erro grosseiro. E aí o Supremo então delimitou aquilo que não segue, por exemplo, critérios científicos, que hoje é tão debatido, né? Parece que os usuários de Facebook vão contra cientistas, contra conselhos científicos, assim como se entendesse da matéria. Então, mais ou menos nesse sentido, se algum agente público contrariando o entendimento científico ou até mesmo o princípio da precaução e prevenção praticar o ato, pode configurar, sim, responsabilidade civil. Outro julgamento que eu separei para vocês, também envolvendo concurso público, se refere à criação de cargos. Aqui o que está como objeto da DIN 3199 é a Lei Complementar 98 de 2001 do Estado de Mato Grosso, a qual unificou as carreiras de agente arrecadador de tributos estaduais e de agente de fiscalização e arrecadação de tributos estaduais em uma única carreira, denominada agente de tributos estaduais, reunindo cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos em uma mesma carreira, o que não pode, né, pessoal? Você pegar lá, por exemplo, um cargo de ensino médio e equiparar um cargo de ensino superior. Isso aí já o Supremo já tem vários julgamentos nesse sentido. E a tese foi o seguinte: a equiparação de carreira de nível médio a outro nível superior constitui ascensão funcional vedado pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Um julgamento bastante interessante, principalmente para vocês que têm que entender muito bem na matéria de servidores públicos, né? Essas matérias costumam cair bastante. E, pasme, mais na segunda fase, numa peça de parecer, do que na primeira fase. Mas é muito importante realmente vocês dominarem essa matéria de servidores. Falando em servidores, a gente traz outro julgamento importante aí também para todos
que já são servidores públicos ou que querem se tornar. A tentativa do governo, ou a cogitação, em reduzir salário dos servidores. Isso aí, houve uma tentativa no auge da pandemia, onde várias correntes começavam a defender a redução de salário dos servidores. Prontamente, esse caso foi reavivado no Supremo, e o Supremo julgou que é inconstitucional a possibilidade de redução da jornada de trabalho e do salário de servidores públicos. A medida estava prevista na redação original da Lei da Responsabilidade Fiscal e estava suspensa há 16 anos já por decisão liminar da Corte. A decisão foi tomada por maioria de votos, né? Votaram contra o dispositivo da LFR o ministro Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de Mello. Carmen Lúcia também defendeu ser impossível reduzir salários, mas deu um voto intermediário concordando apenas com a redução da jornada. Tá? Então, é isso que foi julgado na DIN 2238-5. Só como complemento aqui, eu mostro para vocês o dispositivo lá na Lei da Responsabilidade Fiscal, onde previa que era facultada a redução temporária de jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à carga horária. Então, veja, era um instrumento bastante complicado. Houve essa suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, só que nunca foi reavivar, nunca ninguém trouxe à tona essa possibilidade. Quando veio a pandemia, crise econômica, aí reavivaram uma tentativa de tentar reduzir a carga horária dos servidores e proporcionamento do salário. E aí que foi reavivado esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. E por fim, pessoal, eu trago aqui, ainda não é o último, né, a penúltima discussão. É um julgamento que me chamou a atenção também, que teve várias ADINs como objeto, que discutia a indisponibilidade de bens pela fazenda pública e a necessidade de decisão judicial. Veja, nós tínhamos uma previsão bastante perigosa lá no artigo 25 da Lei 13.606, que previa a indisponibilidade de bens por meio da averbação pré-executória da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro. Vocês podem ver ali, por exemplo, a norma, né, estabelecida, e uma vez escrita em dívida ativa da União, aqui era uma regulamentação para a União, né, o devedor será notificado para até em 5 dias efetuar o pagamento do valor atualizado, acrescido de juros ou multa. Não paga o débito, né, no prazo fixado, a Fazenda Pública poderá averbar, inclusive por meio eletrônico, a CDA nos órgãos de registro, tornando-se indisponíveis os bens. Ocorre que isso aqui tudo na esfera administrativa, isso que a lei previa. Aí o STF resolveu julgar que administrativamente não se pode decretar indisponibilidade de bens, tá? Apenas houve a permissão da averbação, mas não a decretação da indisponibilidade desses bens. Muito importante essa discussão aqui, porque vocês sabem que direito tributário é um dos pilares da prova da advocacia pública. E outra, isso aqui era uma discussão que iria testar, por exemplo, uma possível reforma da Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal. E uma das ideias do Fisco Federal era colocar a fase pré-executória, onde haveria uma penhora administrativa. Diante desse julgamento aqui do Supremo, a gente já coloca por terra, porque diz o Supremo que essas indisponibilidades de direito à propriedade estão sujeitas à reserva de jurisdição. O que quer dizer reserva de jurisdição? Somente o Poder Judiciário pode decretar indisponibilidade, jamais o Poder Executivo. Então veja, uma decisão bastante emblemática, importante, até para o redirecionamento da possível reforma da Lei de Execução Fiscal. Ok? Última decisão que eu trago para vocês a respeito de sequestro de valores. Isso aqui ocorre muito na Justiça do Trabalho. Perdi a conta de quantas vezes tive que impetrar mandado de segurança porque tive valores sequestrados, por exemplo, no município e no estado, pela Justiça do Trabalho. Então, a tese fixada é o seguinte: verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham crédito a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no artigo 167 da Constituição Federal e do princípio da separação dos poderes. Então, mesmo que essa empresa tenha valores a receber, você tem que aguardar os trâmites administrativos. Não há uma autorização, por exemplo, para você ter uma penhora de bens, sequestro de bens, né, para pagamento da ação trabalhista. Você tem casos excepcionais.
que admite o sequestro. Por exemplo, não pagamento de RPV, concessão de medicamentos, preterição no direito de pagamento de precatório, mas não em qualquer situação. E na Justiça do Trabalho eu já presenciei várias situações onde simplesmente não teve um pagamento, uma ação trabalhista, eles vão e penhoram dinheiro público. Não pode. Só para exemplificar aqui, esse julgamento supremo, na DPF 485, é inconstitucional a interpretação que permite o bloqueio, a penhora ou sequestro de valores estaduais ao fundamento que os valores em questões constituem créditos devidos pelo Estado a empresas que sejam réis em ações trabalhistas, que é muito comum isso, né? Isso porque os atos de concessão praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob a alegação de que as empresas reclamadas teriam créditos a receber da administração estadual, configuram violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, juiz natural e do sistema de precatório e segurança orçamentária. Veja quantos princípios aqui foram ofendidos. Tá? Eu resolvi colocar aqui até para fundamentar melhor o teu estudo. Beleza, pessoal? Basicamente eram essas decisões que eu selecionei para o seu estudo, para a sua retrospectiva do que aconteceu de mais importante o ano passado. Claro que tínhamos mais decisões aqui para falar, mas aí eu iria levar uns 3 dias para a gente discutir tudo. Então essas são as principais. Espero ter ajudado aí, cooperado no seu estudo, no seu complemento de estudos. E não esqueça de acompanhar nossos informativos esse ano, né? A partir do mês que vem a gente já vai ter vários julgamentos importantes aí para turbinar seu estudo. Um grande abraço e até o mês que vem.